Fala, turma ligada no canal À Beira da Quadra. Estamos aqui hoje para uma entrevista exclusiva com um convidado muito especial. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, queria convidar você a conhecer o nosso canal, se inscrever e curtir os nossos vídeos. Tem bastante coisa legal falando sobre vôlei em diversos momentos. Então, tem cobertura de Mundial, cobertura de Superliga, de Copa Brasil, tem bastante coisa no nosso canal. Se você ainda não nos conhece, fique ligado que todo domingo tem o Bloqueio Triplo, uma roda onde a gente fala sobre tudo que rolou durante a semana no mundo do vôlei. Então fica aí o convite para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Bom, sem me alongar muito, o nosso convidado de hoje é o Murilo Radic. Murilo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo à Beira da Quadra. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar dessa entrevista, desse programa, vamos se dizer. E vamos bater um papo bacana aqui, tirar umas curiosidades, né? Falar um pouco sobre a carreira, sobre o futuro, a minha recuperação da lesão, como é que tá indo também, e vamos bater esse papo aí hoje. Boa, bom demais. Murilo, queria começar justamente pelo que você falou da lesão, né? Lesão nessa temporada, quando você estava jogando na Romênia. Em que pé que tá a recuperação? Já tá quase voltando? Já vi uns vídeos no Instagram ali, já fazendo movimentação com bola? Isso, completei agora recentemente 3 meses da minha cirurgia, né? A lesão, eu fiz mais ou menos um mês de pré-operatório também. E de cirurgia eu tenho 3 meses. Eu tô, vamos dizer assim, no 30%, né? Eu acho que é uma recuperação de 8 a 9 meses, depende muito de como os protocolos estão indo, mas até o momento nada que tenha, vamos dizer assim, agarrado muito a recuperação. Tá indo bem, tá indo dentro do que a gente espera e cada vez tô podendo fazer mais coisas, né? Agora eu já tô podendo tocar na bola, já tô podendo fazer muito mais, vamos dizer, na parte da academia também está muito mais liberado, praticamente 100% dos exercícios eu posso fazer, são alguns só que eu não posso ainda. Então agora é recuperar a musculatura para, vamos dizer assim, chegar no estágio final da recuperação, né? Você já tinha tido alguma lesão séria, assim, de ficar tanto tempo Então, parado? por incrível que pareça, eu nunca tive nada, nada, nada que me. Nunca tive nada. Eu acho que eu resolvi ter uma um pouquinho mais, vamos dizer assim, chata para acumular tudo que eu não tive, né? Nunca tive nada. Eu tive dois estiramentos musculares, assim, leves, que me deixaram fora de quadra, sei lá, 3 a 4 dias, entorse de pé, que é algo bem comum, que me deixou, vamos supor, 20, 25 dias, mas nada que me deixasse assim vamos dizer, mais de um mês. Mais de um mês eu nunca Uhum. tive nenhuma lesão que me deixou fora de mais de um mês. Então, vamos dizer assim, vamos dizer, uma surpresa, né? Mas é o que eu digo, a gente está correndo esse risco todo dia. Pode ser em qualquer treinamento, pode ser em qualquer jogo. A gente vive esse risco por ser atleta de alto rendimento e tem que aprender a superar isso rápido. Acho que faz parte do processo, tem que enxergar como uma forma de crescer como atleta e é isso que eu estou buscando. Cara, a gente, hoje em dia, todo mundo fala muito sobre saúde mental, o quanto que é frustrante, porque, cara, você vive disso, você vive do seu corpo, né? Você precisa dele para Uhum. poder desempenhar a sua profissão. É muito frustrante você não poder fazer, né? Porque, cara, não é uma coisa que foge muito do controle, né? Então, cara, acho que para a cabeça deve ser ruim, né? Eu achei que a partir do momento da minha lesão iria me gerar uma frustração ou talvez uma insegurança com tudo isso. Mas vou te falar bem a verdade, bem sinceramente, o que aconteceu comigo, assim. 5 minutos após a minha lesão, 5 minutos, eu estava jogando a final do Campeonato Romeno e foi no terceiro, quarto ponto que eu me lesionei num jogo, vamos dizer assim, um jogo importante, o campeão da Liga contra o campeão da Copa e o meu clube era o atual campeão da Liga Romena. E Uhum. 5 minutos após minha lesão, eu não pensei em nenhum momento, nossa, será que foi uma lesão grave? Quanto tempo que eu vou voltar? Será que eu vou voltar bem? Não deu o tempo do cara botar o gelo, eu já tinha tomado a decisão da troca de posição e que eu iria voltar bem. Uhum. Eu só pensava nisso. Então, porque aconteceram algumas coisas, no, vamos dizer assim, algumas coincidências que fizeram isso. Então, a minha decisão e a linha que eu ia seguir
Já estava decidida, 5 minutos após o jogo. Aham. Cara, você falou já do tópico que eu acho que é o tópico principal que a gente queria falar aqui, Aham. que é a questão de trocar a posição. De onde que veio essa vontade e essa decisão? Foram de muitas coincidências durante a minha carreira e feedback de alguns profissionais ou pessoas que eu joguei junto. E técnicos que passaram por mim e o meu histórico de toda a categoria de base. Uhum. Mas as coincidências no dia da minha lesão foram o que fez eu bater o martelo, vamos dizer, para tentar essa nova posição, entendeu? No mesmo dia que eu tive a lesão no treino da manhã, o meu técnico na Romênia chegou. Eu estava simplesmente fazendo uns passes e uns ataques no treino da manhã, no dia da minha lesão. Ele sentou do meu lado como se fosse um dia normal, uma conversa normal. Achei que ele ia falar alguma coisa sobre o jogo. E ele simplesmente falou assim: "Ah, tu nunca pensou na tua carreira em ser ponteiro?" E eu achei muita coincidência isso. E eu falei pra ele, naquele momento eu falei pra ele, eu não tinha corrido minha lesão ainda nem nada, foi só na Uhum. manhã da minha lesão. E eu falei pra ele, não, eu acho que eu tô numa idade acima de 30, eu não sei se é uma hora certa para eu mudar e tal. E, e ficou o assunto. Ele falou, não, porque eu vi os teus fundamentos, o jeito que tu fazia os movimentos e tal. E achei que nunca ninguém tinha te falado isso. Eu falei, não, muitas pessoas já me falaram, só que eu nunca cogitei a mudança, entendeu? Até porque eu estava numa linha e tive uma carreira muito bacana, assim, então não tive grandes frustrações que fizessem eu tomar essa decisão, né? E inclusive a minha lesão foi atacando uma bola na região próxima do ponteiro, entendeu? Que era a Uhum. posição 4. Foi uma situação de jogo que sobrou uma bola para atacar bem naquela região e eu sofri a lesão atacando naquela região. Então, eu não acredito, vamos dizer assim, é, tanto assim coincidência, sabe? Eu acho que foram sinais que foram dados, mas esses foram especificamente bem no dia da minha lesão. E aí tive vários outros que eu posso contar aqui também, mas esse foi o principal, assim, o principal motivo que fez eu tomar essa decisão, sabe? Boa. Não, eu quero que você conte, porque quando saiu a notícia, e aí eu comecei a já procurar para poder conversar com você, a minha grande dúvida, assim, minha grande curiosidade é, cara, o que que deu esse clique na cabeça do Murilo? Porque, cara, você já tem uma carreira bem construída, Uhum. consolidada, com convocação para seleção, pô, jogando em grandes clubes e tal, no Brasil e fora do Brasil. Eu tenho muita curiosidade de entender que chave que virou, assim, para você ter uma decisão tão corajosa. Isso foi exatamente todas essas coincidências, sabe? Eu tive. Não que eu seja um excelente jogador na ponta, mas as 4 vezes que eu fui, vamos dizer assim, obrigado a fazer a função, eu tive um ótimo desempenho, sabe? Que foi uma vez na Uhum. Polônia, foram algumas vezes na Superliga, que no caso os jogadores da posição, eles sofreram alguma lesão, eles alguma vez teve uma vez que dois jogadores do time estavam com virose e aí não tinha, o outro ponteiro estava machucado, e aí acabou que o técnico falou, não tem ninguém, Murilo, a gente sabe que tu já fez a função e tu vai ter que fazer. E todas as vezes, por incrível que pareça, eu conquistei o melhor da partida, sabe? É muito estranho. Então, isso foi algumas coisas que aconteceram na minha carreira. Coincidência, sabe? O Uhum. último ano que eu joguei na Turquia foi a mesma coisa. É, eu estava num jogo, os dois opostos tiveram virose. Um teve uma lesão, acho que foi no abdominal, não lembro certeza, e o outro pegou uma virose absurda e não pôde jogar. E aí o técnico falou: a gente vai começar com 3 ponteiros. E ele me chamou no vestiário separado e falou: Ó, Murilo, a gente vai começar com 3 ponteiros. Só que se o time não andar, tu fica de oposto. Eu vou botar só outro levantador no lugar do ponteiro e tu vai jogar de Uhum. oposto. Isso foi há 1 ano e meio atrás, entendeu? E aí meu Deus, vou ter que fazer isso de novo. Eu já tava aqui mais uma vez. Aí outra situação, uma vez eu tava jogando um jogo na Itália,
tava jogando o jogo contra o time do Nimir, que ele tava no Milano na época, e foi, eu acho que um ano, eu acho que foi mais ou menos um ano depois que ele fez a troca de posição. E aí a gente tava Uhum. no meio do jogo, e eu ataquei uma bola de segunda. Logo que eu ataquei a bola de segunda, o Nimir veio comigo na rede, assim, no meio do jogo. Cara, tu nunca pensou em jogar de atacante? Porque, sério, é mais tranquilo, não sei o quê. Veio falar assim na brincadeira, na resenha mesmo, sabe? Eu Aham. falei, não, 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 tô de boa, prefiro levantar e não sei o quê. E aí são várias histórias, várias situações que aconteceram. Algumas vezes eu tive que treinar também na função, e ao longo do que eu virei profissional, né? Aham. Só que se pegar o meu histórico de categoria de base, eu joguei, eu acho que foram 8 brasileiros de seleções, que é o CBS, que eu acho que fala, né? CBS, isso. CBS, eu joguei 8. E eu joguei somente um levantando. Os outros 7 eu joguei de ponteiro, entendeu? A minha primeira convocação para a seleção brasileira eu também estava na função de ponteiro, só que pela minha Uhum. estatura, por ter um toque bacana, e era aquela procura de um levantador mais alto, eles acharam melhor me mudar lá na seleção brasileira de base. Sim. Mas eu, por exemplo, jogava lá e quando eu voltava para Gaúcha, eu tinha que jogar de ponteiro. Uhum. E toda a minha base, até eu entrar no primeiro ano de profissional, eu sempre fui ponteiro, entendeu? Sim. Então eu não comecei minha base de levantador, minha base foi inteira de ponteiro. Então, na verdade, você está só voltando à origem agora, né? Exatamente, vamos dizer assim, um clique na minha cabeça e vamos dizer, uma pulga atrás da orelha também. E, e que eu quero muito arriscar, eu quero muito tentar, né? A gente não sabe o que pode acontecer com o mercado, o que as transferências pode mudar tudo. Eu confesso Uhum. que tudo pode mudar, mas o meu desejo, o meu sonho que eu quero realizar nesse momento é essa transição. Legal. Bom, a gente aqui no canal a gente tem um público muito grande de treinadores, né? Porque é o nosso Uhum, DNA mesmo, é um canal feito por treinadores para treinadores. sim. É legal você falar sobre isso, para a gente perceber, né, a importância da formação do atleta, pensando em todos os fundamentos, né? De não ter uma especialização tão precoce lá no início da base, porque a gente vê um cara que já tem uma carreira bem consolidada numa posição com se propondo a esse desafio de fazer o que fazia bem feito na base, até porque era convocado também nessa função. Mas é muito legal a gente poder fazer essa reflexão também no adulto, né? Bom, Por exemplo, na questão da minha base, meu pai, ele é técnico, né? Foi auxiliar da seleção brasileira sub-19 também. Só que desde o início, ele nunca foi meu técnico, por incrível que pareça. Assim, quando eu ó, saí do clube de base, ele começou a trabalhar no clube que eu comecei. Então a gente não teve a felicidade de trabalhar junto, mas ele sempre falava para mim em casa, cara, tu tem que aprender a fazer tudo. Tu não sabe, se tu tiver que jogar de livre, tu tem que saber, se tu tiver que jogar de central, tu tem que saber fazer tudo. Meu pai era da época que o central passava, né? Então o central tinha que aham, ser muito bom tecnicamente de passe. E ele falava isso, não, tu tem que saber levantar, tu tem que saber passar, tu tem que ser o mais completo possível. Claro que tu vai ter algumas coisas que vai ser melhor que outras, mas tu tem que saber um pouco de cada coisa. E isso ele sempre me incentivou bastante. Só que foi a carreira, as mudanças que fizeram eu ter essa mudança de posição, né? Os desafios, vamos se dizer, né? uhum. Bom, é importante falar, você tocou na figura do seu pai, que também segue a gente, e já trocamos bastante ideia. É, Sim. até quando eu trabalhava ainda no Cruzeiro, fui jogar é, o CBI, né, o Brasileiro Interclubes, em Porto Alegre, então a gente já trocou bastante ideia, ele segue a gente, de vez em quando ele manda uma mensagem ou Isso. outra, Às então vezes tem dá um lá, né, o abraço para ele. campeonato. Uhum. Sim, sim. Murilo, você falou sobre o mercado, isso era uma outra curiosidade que eu tinha até anotado para te perguntar. Cara, a notícia saiu, teve alguma reação? Obviamente você não vai falar, tô Aham. negociando. Sim. Óbvio, eu não quero nem entrar nesse tipo de coisa. Eu quero saber assim, já teve alguma repercussão positiva da galera curiosa? Pô, Murilo, e aí? Quando que você volta? O que você está pensando? Rolou isso? Sim, sim. Tipo, vamos dizer, o feedback foi muito mais positivo do que eu imaginava, né? A Uhum, gente sabe que sempre vão ter pessoas que vão olhar de uma forma, ele tá arriscando muito, alguma coisa assim, após lesão e tal.
mas foi muito pouco esse feedback, assim, o feedback, vamos dizer assim, é 95% positivo. Inclusive, várias pessoas que comentaram nas redes sociais são pessoas que jogaram contra mim na época que eu era ponteiro, que eu achava muito legal. Ah, Aham. eu joguei contra ti quando tu jogou o CBS de ponteiro lá em Brasília. Ah, eu joguei contra ti na Taça Paraná, aquele ano que por incrível que pareça, as duas Taças Paraná que eu joguei, eu também ganhei como melhor ponteiro, sabe? Melhor jogador. Como ponteiro. E a que eu joguei levantando não foi nada, Foi sabe? mal. Então, são coincidências que eu vou lembrando e as pessoas vão dando essa memória positiva de coisas que eu fiz no passado como ponteiro, o que querendo ou não, me deixa mais instigado, mais motivado para recuperar bem, para melhorar ainda mais minha, vamos dizer assim, a minha recuperação, focar mais ainda na minha recuperação. Desde o início, eu busquei, vamos dizer assim, um dos melhores cirurgiões do Brasil, o Dr. Sérgio, trabalhando no Cruzeiro. Estou fazendo um tratamento muito bom com o Matheus, que é o fisioterapeuta da Seleção Brasileira Masculina. Então, estou buscando o melhor que eu posso, buscando os melhores profissionais que estão próximos de mim para eu conseguir realmente voltar bem. Legal, boa, muito bom. Cara, queria dar. Bom, só para deixar claro, então, o Murilo é um ponteiro que fez a carreira improvisado como levantador e agora tá voltando a jogar É, na ponta. vamos deixar como se fosse assim, né? Começou uma carreira e agora ficou um tempinho só, pouco tempo, né? Jogando de É, só um levantador. pouquinho. E agora tá querendo, vamos dizer, voltar às origens, né? É isso. Cara, a gente estava falando aqui antes de começar a gravar sobre um lance do Mundial de 2021. Eu estava no Uhum, ginásio desse jogo porque trabalhei como estatístico da Federação Internacional. Então eu lembro bem de ver essa jogada. Cara, tá, quem não sabe do que a gente está falando, vai lá no Instagram uhum. do Murilo e dá uma olhada, tá logo lá em cima, nos destaques dele. Cara, tem uma jogada ali que você salva uma bola com o pé, aí você segue o rally, é contra o Trentino no jogo. E aí depois vem uma outra bola lá do outro lado da quadra, você vem salva de novo com o pé, no final das contas ainda faz a equipe ainda faz o ponto. Cara, que loucura que é aquela lá. Aquela situação foi muito engraçada naquele dia, porque era um jogo, ele tava, vamos dizer assim, o Trentino era um time bem mais qualificado que o nosso no momento ali, não tinha nem como. E tava um jogo, vamos dizer assim, no terceiro set já até, tava aparelho, e aconteceu aquela situação. O legal daquela situação foi que deu um clima muito interessante pro jogo. Aí a torcida que não estava chegando para o próximo jogo, né? Em seguida, que era a final do Cruzeiro contra a Lube, se eu não me engano. Isso, isso. E já deu uma atmosfera legal no ginásio, vamos dizer assim, para quem chegou antes para ver o nosso jogo, ver uma jogada bem diferente, assim, né? Bem rara de acontecer, a gente vê muita buscada de bola com o pé aí, geralmente, mas duas vezes eu acho que foi uma das únicas, assim. É. Inclusive, tem uma outra bola que é um dos únicos ataques que eu tenho, os mais recentes, foi uma bola parecida, que eu chutei a bola ficou acabando sendo um levantamento na ponta e eu ataquei a bola na ponta. Entendeu? Então, eu não sei da onde está parecendo que eu jogo bem futebol, mas não é uma verdade, não. Não é uma verdade. Daqui a pouco ele vai fazer a transição para virar jogador É, de futebol. não, eu não me garanto. Não dá, né? Não dá, já é Não dá, não demais. dá, não dá. Cara, falando sobre esse Mundial, foi um Mundial peculiar para a equipe que você estava jogando, né? Teve troca de treinador no meio do caminho, foi bem confuso. Uhum. Como que foi para vocês que estavam ali dentro de quadra vivenciar um torneio tão grande, com a visibilidade grande, mas tão conturbado internamente? Foi bem conturbado. Na verdade, foi um Kinder Ovo, assim, uma caixinha de surpresa que a gente não fazia ideia do que ia ser. O que fez, de algum momento, fez a gente, vamos dizer assim, ficar relaxado até com aquilo. Falou, vamos Uhum. mostrar o nosso trabalho. A gente veio trabalhando muito bem esse tempo treinando com o Weber. A gente estava preparado para o Mundial, vamos dizer, tecnicamente. Só que a gente também teve alguns problemas de inscrição de jogadores que eram muito importantes Sim. para aquele Mundial. O Elian era um deles. O Patrick acabou a gente conseguindo o Central Americano, a inscrição dele. E acabou que a gente jogou com um time totalmente improvisado, né? É. Acabou que eu nem acabei precisando fazendo ponta, que o Yudi, que era o nosso líbero, acabou fazendo ponta e E foi desempenhou bem, né? um baita papel e jogou super bem. E jogou super bem.
e, e o Krauschuk, que era o oposto, também jogou de ponta. Então a gente acabou tendo que improvisar com dois ponteiros que não eram de ofício também, entendeu? Então foi muito conturbada aquela situação. E eu achei que foi um ótimo resultado. A gente, por incrível que pareça, a gente foi o único time que conseguiu tirar um set do Cruzeiro. Eles fizeram 3-0 em todo mundo, nos times italianos, na classificatória também. Ganharam a final de 3-0 e Uhum. a gente conseguiu ganhar um setzinho na semifinal ali, que foi uma surpresa até pra gente. É. Pô, legal. Eu lembro muito, assim, até dessa questão do problema de inscrição de atletas, como eu estava trabalhando para a Federação Internacional nesse campeonato, curiosidade do vôlei, eu estava Aham. nessa reunião, quando chega a diretoria dos clubes para poder mostrar para ali para delegado da competição e tal, e eu lembro da correria que foi, assim, até para a gente que estava trabalhando na competição, para ver se, cara, o que vai acontecer? Os caras vão poder jogar, não vão? Vai ter atleta, não vai? Cara, foi uma loucura É, aquilo. mas ainda bem que conseguimos jogar e fazer um bom papel, assim, né? O Yuji ali fez essa transição até no momento, ele era líbero, É, jogou muito bem como ponteiro e agora joga como ponteiro de ofício, assim, né? E vem jogando bem as últimas temporadas, por sinal. sim. Bom, queria passar por mais uma situação, e essa foi mais recente, a sua passagem pelo Minas, né? Não quero também entrar em tantos detalhes Uhum, assim, até porque não é o nosso objetivo aqui. Mas, cara, como é que foi para você, assim, também vir para um projeto de um clube gigantesco como é o Minas, uhum, e as coisas não acontecerem da maneira que acho que você também esperava, mas a gente que está olhando de fora esperava, pô, o time do Minas um time muito forte, muito, das últimas temporadas tem voltado a investir bastante, né? Bateu algumas finais de uhum. Superliga, chegou na final do Mundial. Sim. Como é que foi essa experiência de Minas Tênis? Na verdade eu estava bem motivado, né? Assim, eu achei que ia ser um ano como qualquer outro, né? De muito trabalho, dedicação e desempenhar um bom papel, né? E como eu posso dizer, eu fiquei um pouco chateado com tudo que aconteceu, eu fiquei bem triste com tudo que aconteceu, mas foram coisas que não, infelizmente, não estavam nas minhas mãos, né? Foram decisões tomadas que não partem de mim, a gente só controla o que a gente faz, né? A gente não Uhum, pode controlar o que os outros fazem. Então, acho que, mas eu, consciência sempre tranquila, assim, eu acho que serve de experiência só para eles e também para mim, como crescer como jogador, entendeu? Infelizmente, não tiveram a oportunidade de ver eu jogar na hora que eu mais gosto de jogar, entendeu? Que é sempre as fases finais e querendo ou não, não quero puxar a sardinha pro meu lado, mas é um momento que eu sempre retribuo muito bem. Então, acho que talvez tenha sido um pouco antecipado a decisão. uhum, É, poderia citar vários exemplos de jogadores que às vezes acabam que o clube ainda não está satisfeito com o atleta ou acha que não está rendendo o que tem que render e acaba se surpreendendo na hora que mais precisa. Então, é mais essa frustração que eu tenho. Acredito que eu tenho grandes exemplos que eu posso dar que foi na final do Campeonato Mineiro. Se pegar o nosso percentual de ataque naquele momento contra o Estado do Cruzeiro foi altíssimo. e foi um E jogaço, né? também foi um jogaço. E também o jogo contra o Perugia, que eu acho Uhum, que a nossa virada de bola foi com números absurdos. E eu acho que esses são pontos de referência. Eu acho que clubes desse nível e momentos como esse, que tu pode pegar referência de um jogador de alto rendimento ou não. É só isso que eu tenho a dizer e vamos dizer assim, tava no papel para quem quisesse ver, entendeu? bom, nós tocamos em assuntos aqui, falando sobre o Mundial de Clubes, em duas situações. É, falamos sobre você jogando fora do Brasil. Cara, é até uma conversa que eu tive com o Flávio, central do Trentino, agora no Mundial, que a gente também fez uma entrevista com ele. O que você percebe de semelhanças e diferenças de ligas fortes fora do Brasil e a Superliga aqui no Brasil? Bom, entramos num papo muito bacana, que é um assunto que eu gosto bastante, essa comparação de ligas e diferença do Brasil para a Itália, a Polônia, a Turquia agora que vem crescendo muito esse próximo ano, então mesmo
contratando diversos jogadores de nome muito forte no mercado. Cada liga é de uma forma diferente, mas o meu sonho sempre foi esse: jogar em diversas ligas, ter experiência de cada uma delas e entender o que cada uma propõe. E, e eu sempre fui um cara, nos últimos anos, principalmente, que estuda bastante. É, e isso fez eu enxergar algumas diferenças que tem ainda do voleibol brasileiro para o voleibol europeu, entendeu? Tem alguns Uhum. detalhes, algumas coisas que eles estão fazendo um pouquinho mais antecipado que a gente. Que a gente está nesse caminho, só que a gente ainda não enxergou. E são detalhes bem pequenos, assim, ó. São detalhes, vamos dizer, não sei se são, dá para se dizer técnicos. Eu acho que nem são técnicos, são mais táticos mesmo. Coisas que às vezes tu até faz sem a bola, sem estar com o Mas. controle da bola, Ah, que eu percebi. E um dos aham. principais estudos que eu fiz durante a minha carreira foi voltado para ponteiros. Eu fiquei 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, fazendo estudos só sobre ponteiros, de jogadores de alto rendimento, jogadores com um nome muito forte, como Leon, e NHP, que é estilos diferentes de jogador, e por aí vai, Uhum. e jogadores com nomes não tão fortes, para ver o que um faz diferente do outro. Porque não Sim. é só uma questão física também. Tem detalhes muito importantes que, por incrível que pareça, esses outros jogadores eles fazem muito bem também, entendeu? Uhum. E aí eu perdi muito tempo vamos dizer assim, na frente do computador fazendo isso e agora faz com que eu enxergue isso naturalmente, olhando um jogo na TV ou não. E são coisas que são bem perceptivas que depois de tanto estudo, tu começa a ver automático, assim. Uhum. Mas você acha que é uma questão de estudo de comissão técnica, de estudar o adversário, ou é uma coisa do próprio atleta se debruçar mais ao estudo? Entendeu o que eu quis falar? Aham, entendi. Eu não sei como anda ultimamente, assim, os outros atletas relacionados a estudo ou relacionado a buscar uma melhora, vamos dizer assim, não é que eu vou copiar um outro jogador, eu posso criar o meu Uhum. estilo de jogo sem problema nenhum, isso não é um problema, mas que ele está fazendo de diferente? Por que ele consegue fazer tão bem? Entendeu? Não é uma coisa só de sorte ou muito tempo de experiência. Tem algumas coisas que ficaram automatizadas para esses jogadores vamos Uhum. dizer, grande escalão, que eles já fazem natural. E um jogador mais novo, um jogador sem muita experiência, se ele consegue absorver isso, ele pode incrementar muito o seu leque de opções, entendeu? Então, para mim, qualquer detalhe faz a diferença. Então, eu acho que se tem muitos atletas que ainda não estudam, que não vê muito, é muito importante, sabe? Porque uma hora ou não, tu vai precisar de alguma coisa que tu, vamos dizer assim, aquela memória que ficou ali na cabeça e tu vai acabar usando. Porque senão o jogador fica muito limitado, não tem como. Hoje em dia, do jeito que os técnicos estudam, que os estatísticos estudam, se tu não tiver o máximo de, vamos dizer, de opções, de tomadas de decisão, vai limitar muito o teu jogo num alto rendimento, ou numa Uhum. coisa. Um exemplo qualquer, um jogador ele toca, vamos dizer, mais para uma posição. Vai chegar um momento importante, ele vai buscar aquela posição. Não, ele tem que trabalhar para ter as outras opções também. Para se na hora de decisão o cara marcar aquele, vamos dizer, aquela direção de ataque dele, ele tem que ter o outro golpe para surpreender o adversário, entendeu? E querendo ou não, o estudo vinculado ao treinamento que vai fazer ele evoluir como jogador. Uhum. E claro, o mental, né, que sempre faz a diferença, né? Ter segurança, é, ser um jogador agressivo, etc. Tudo isso combinado faz com que vire um grande jogador, né? Cara, sensacional. Que papo bom, viu? Bom, galera, é isso. Murilo, muitíssimo obrigado por separar essa meia horinha aí pra gente trocar ideia. Até passei do tempo que eu tinha te prometido. Mas Sim, não tem brigadão problema. por tirar um tempinho até da sua recuperação nesse momento. Eu desejo
ótima recuperação e que o ponteiro Murilo Hadjic esteja em breve dentro de quadro. Muito obrigado pela entrevista. Acho que foi um papo bem bacana. É, E sempre que precisar bater um papo, conversar sobre vôlei, estou sempre à disposição. Agora estou bem focado na fisioterapia, mas vamos dizer que eu tenho um pouquinho mais de tempo, que se estivesse numa temporada ou em algum campeonato assim, estou bem mais com folga, vamos se dizer. Boa, legal demais. Então, obrigado, Murilo. Obrigado a você que assistiu a gente. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa falar de vôlei para mais gente. E fica ligado que tem bastante conteúdo aqui no canal. Toda rodada de Superliga, a gente está presente pelo menos um jogo, então toda semana tem cobertura de jogo. Todo domingo tem programa ao vivo. Eu, Renan do Passear Vôlei e a Nath Castro estamos todo domingo juntos aqui no Bloqueio Triplo. Então, se inscreva no canal para não perder nada. Murilo, um abraço. E galera que assistiu a gente, valeu, até mais. Valeu, abraço. Tchau, tchau.